Eu deveria ter percebido no momento em que o sorriso da minha mãe não chegou aos seus olhos. O restaurante era caro demais para um jantar familiar informal. Toalhas de mesa brancas, lustres de cristal, refletindo luzes fragmentadas nos rostos que eu conhecia desde sempre. Rostos que de repente pareciam estranhos. O meu pai sentou-se à cabeceira da mesa, batendo os dedos na haste da sua taça de vinho. A minha irmã Vanessa não olhava nos meus olhos. Então a minha mãe disse, com aquela voz que eu aprendera a temer quando era criança: "Precisamos de discutir a tua situação." A minha situação? Como se toda a minha vida pudesse ser reduzida a duas palavras cheias de desapontamento. Eu disse que estou a tratar disso, respondi, mantendo a voz firme, mesmo com o pulso acelerado. O empréstimo comercial não deu certo, mas tenho outras opções. O negócio é uma fantasia. Todas as palavras do meu pai caíram como pedras. Tens 32 anos. É hora de ser realista. Realista. Tradução. Desiste. Acalma-te. Para de envergonhá-los com as minhas ambições. Encontramos alguém para ti, interrompeu a Vanessa, finalmente olhando para mim, com algo que poderia ser pena ou alívio por não ser ela a decepção desta noite. Marcus Hale. Ele é advogado, tem um rendimento estável, está interessado. Vocês armaram-me uma cilada. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eu já não me importava, sem sequer me perguntar. Não sejas dramática, disse a minha mãe, pegando no seu copo de vinho. Estamos a tentar ajudar-te. Essa tua ideia de boutique, importar couro italiano, produtos artesanais, é encantadora. Mas não é uma carreira de verdade, e tu não estás a ficar mais jovem. O restaurante ficou embaçado nas bordas. Eu podia sentir outros clientes olhando para nós. Podia sentir o peso do julgamento da minha família pressionando como mãos em volta do meu pescoço. Eu não pedi a ajuda de vocês. A minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Eu só precisava de tempo. Tempo que já te demos, disse o meu pai repetidamente. Isto não é mais uma negociação. Ou aceitas os nossos termos, desistes dessa fantasia de negócio, te encontras com o Marcos, começas a agir como parte desta família, ou ele não terminou. Ele não precisava. O silêncio se estendeu, terrível e absoluto. Ou o quê? Ouvi-me perguntar. A minha mãe pousou o copo com um leve tilintar. Ou ficará por sua conta. As palavras deveriam ter doído mais. Talvez doessem mais tarde, quando o choque passasse e a realidade se instalasse. Mas naquele momento, tudo o que senti foi uma estranha e distante dormência. Tudo bem, disse, levantando-me. As minhas pernas pareciam desconectadas do meu corpo. Então ficarei por minha conta. Não esperei por uma resposta. Não olhei para trás enquanto me afastava da mesa do jantar que eles tinham orquestrado como uma execução. Os meus saltos batiam contra o mármore com um barulho demasiado alto no silêncio repentino. Sentia os olhares sobre mim. Os outros comensais, os empregados, o fantasma da rapariga que eu costumava ser, que teria pedido desculpa, que teria ficado. O ar frio lá fora atingiu-me como uma bofetada. Novembro na cidade, cruel, agudo e implacável. Deixei o meu casaco lá dentro. Não importava, não podia voltar. Não agora. Nunca mais. Caminhei às cegas. Um quarteirão, dois. A minha respiração formava névoa no ar. O meu telemóvel vibrou. Provavelmente era a minha mãe ou a Vanessa, a tentar acalmar as coisas, a lembrar-me do que eu estava a desperdiçar. Não olhei. A rua abriu-se à minha frente, mais larga, mais escura, ladeada por edifícios cujas janelas brilhavam douradas contra a noite. Eu tinha caminhado mais do que pensava. Este não era o meu bairro. Carros elegantes estavam estacionados nas bermas. O tipo de carros que custam mais do que o meu empréstimo comercial falhado. Eu deveria voltar. Continuei a caminhar. Foi então que ouvi o som inconfundível de uma segurança a ser desativada. Congelei. Continue andando, disse uma voz das sombras de um beco à minha direita. Masculina, fria, e não olhe. O meu coração batia forte contra as costelas. O treino das aulas de autodefesa que eu tinha feito anos atrás gritava para eu correr, gritar, fazer alguma coisa. Mas o meu corpo tinha se transformado em pedra. Então ouvi outra voz. Baixa, controlada, letal. Largue isso. Duas palavras. Foi tudo o que bastou. O primeiro homem praguejou e ouvi o barulho de metal no pavimento.
passos a correr, a desaparecer. Eu também devia ter corrido. Devia ter aproveitado a oportunidade e desaparecido na noite. Em vez disso, virei-me. Ele estava à entrada do beco, com as mãos nos bolsos de um casaco preto que provavelmente custava mais do que a minha renda. Alto, com mais de 1,80 m, cabelo escuro penteado para trás, um rosto que parecia saído de uma pintura renascentista. Queixo afilado, nariz reto, olhos tão escuros que pareciam pretos na luz fraca. Olhos que estavam totalmente fixos em mim. Anda sempre sozinha à noite com sapatos de salto alto. A voz dele combinava com a aparência. Suave, controlada, perigosa. Olhei para os meus sapatos. Não eram de $1000, mas estavam perto disso, por isso não o corrigi. Noite má, disse eu, e fiquei surpreendida por a minha voz ter funcionado. Algo mudou na sua expressão. Não era bem um sorriso. Eu consigo ver isso. Ele aproximou-se e reparei na forma como caminhava, como alguém que nunca tinha tido medo de nada na vida. Um homem que era dono do chão sob os seus pés e do ar à sua volta. Um carro parou junto ao passeio, preto imaculado, com vidros escuros o suficiente para serem ilegais. A porta traseira abriu-se. Entre, disse ele. Acho que não. A instintiva vontade de autopreservação finalmente surgiu. Tardia, mas presente. Aquele homem que fugiu inclinou a cabeça na direção do beco. Ele voltará com amigos. Este não é o seu bairro e você parece não pertencer a este lugar. Estou bem, você está a tremer. Eu estava. Eu não tinha percebido até ele dizer isso. Ele aproximou-se, perto o suficiente para eu sentir o cheiro da sua colônia. Algo escuro e caro que fez a minha cabeça girar. Ou talvez fosse o medo, ou o choque, ou o fato de que toda a minha vida tinha implodido uma hora atrás, e eu estava parada numa esquina discutindo com um estranho que acabara de me salvar de Deus sabe o quê. Última chance, disse ele suavemente. Entra no carro ou arrisca-te aqui. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter chamado um táxi, ido para casa, trancado as portas e fingido que esta noite nunca tinha acontecido. Em vez disso, entrei no carro. Ele sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava dele, e a porta fechou-se com um som pesado e definitivo. O motorista arrancou sem perguntar para onde íamos. Para onde estamos a ir? A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Ele virou-se para me olhar pela primeira vez, e algo naqueles olhos escuros fez-me prender a respiração. Isso, disse ele baixinho, depende inteiramente do que estás a fugir. O carro cheirava a couro e perigo. Eu pressionei-me contra a porta, criando o máximo de distância que a física permitia entre nós. A cidade deslizava pelas janelas escurecidas, luzes e sombras desfocadas que pareciam pertencer à vida de outra pessoa. Agora não estou a fugir de nada, disse eu, embora ambos soubéssemos que era mentira. Ele não respondeu imediatamente, apenas olhou para mim com aqueles olhos escuros inquietantes, como se pudesse ler todos os pensamentos que eu já tinha escrito na minha pele. O teu vestido é Valentino, disse ele finalmente. Da última estação, mas ainda assim, no mínimo 500. Os teus sapatos são Louboutin, estão gastos no calcanhar, o que significa que já os tens há algum tempo. Estás a usar as pérolas da tua avó. Ele fez uma pausa. O fecho é vintage, vale mais do que tudo o resto que estás a usar junto, mas não os vendes porque tem um significado especial. A minha mão voou para a minha garganta, os dedos fechando-se instintivamente em torno das pérolas. Como você poderia? O seu rímel está borrado, ele continuou, a voz ainda com o mesmo tom controlado e tranquilo. Você esteve a chorar, mas não por muito tempo. Talvez uma hora. A sua família acabou de cortar relações com você durante o jantar. Ele recostou-se, aparentemente satisfeito com a sua avaliação. Estou perto. O ar saiu dos meus pulmões. Quem diabos é você? Alguém que reconhece o desespero. Algo brilhou em sua expressão. Não era exatamente simpatia, mas também não era crueldade. E alguém que sabe como é quando o mundo de uma mulher desmorona. O carro virou em uma rua que eu não reconhecia, mais estreita e escura. Os prédios ali eram mais antigos, elegantes de uma forma que remetia a dinheiro antigo e segredos ainda mais antigos. Pare o carro, eu disse. Não, eu disse para parar. Entraste voluntariamente, Ara. O meu nome na boca dele parecia uma invasão. Pode sair quando chegarmos.
Como sabes o meu nome? O pânico subiu pela minha espinha, agudo e frio. Ele tirou o telemóvel do bolso, tocou 2 vezes no ecrã e virou-o para mim. Era uma foto do restaurante. Eu de pé à mesa, com o rosto pálido e chocado. A minha família ainda sentada, a expressão da minha mãe esculpida em gelo. A data era de 43 minutos atrás. Tu estavas no restaurante. A minha voz saiu monótona. Tu estavas a observar-me. Eu estava a jantar. Ele corrigiu. Tu fizeste uma cena. As pessoas repararam. Então, seguiste-me. Eu estava a sair quando te vi a passar sozinha no bairro errado. Ele guardou o telemóvel no bolso. O homem com a arma já estava lá a seguir-te. Eu só cheguei primeiro. O carro parou. Olhei pela janela e fiquei sem fôlego. Estávamos estacionados em frente a um prédio que parecia ter sido roubado de um postal europeu. Tudo em pedra escura e ferro enferrujado, com luz quente a sair das janelas do quarto andar. Onde estamos? Num lugar seguro. Ele abriu a porta e parou. Podes ir embora. Vai-te embora agora e nunca mais me verás. Mas se fores, ele olhou nos meus olhos. Passarás o resto da noite a pensar se aquele homem te encontrará. Se a tua família está certa sobre ti, se és forte o suficiente para sobreviver ao que vem a seguir. Ele saiu. Eu deveria ter ficado no carro. Deveria ter dito ao motorista para me levar para casa. Em vez disso, seguiu. O átrio era todo em madeira escura e iluminação suave, o tipo de lugar onde o silêncio parecia caro. Um elevador aguardava, com as portas já abertas. Ele entrou e eu segui-o, os meus saltos a bater no mármore que provavelmente custou mais do que todo o meu plano de negócios falhado. Último andar, disse ele para ninguém. O elevador subiu suavemente e eu observei os números a subir. Terceiro andar, quarto, quinto. Ainda não me disseste o teu nome, disse eu. Não, concordou ele. Não disse. As portas abriram diretamente para um apartamento. Não um corredor, não um patamar, apenas diretamente para um espaço que me deixou sem fôlego. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Uma extensão cintilante de luzes que parecia quase pacífica desta altura. Móveis escuros, arte cara, tudo preciso e controlado como ele. Ele tirou o casaco e o pendurou numa cadeira. Depois foi até um carrinho de bar perto das janelas. Whisky? Não bebo com estranhos que me perseguem. Eu não te persegui. Eu salvei-te. Ele serviu 2 copos mesmo assim. Há uma diferença? Ah? Ele aproximou-se de mim, estendendo um dos copos. De perto à luz, pude ver detalhes que não tinha notado antes. Uma cicatriz fina ao longo da linha do maxilar. A forma como a camisa lhe assentava na perfeição, como se tivesse sido feita para ele, a completa ausência de medo nos seus olhos. Este era um homem a quem nunca tinham dito não, a quem nunca tinham negado nada que ele quisesse. E naquele momento, ele olhava para mim como se eu fosse algo que ele desejava muito. Peguei no copo. Os nossos dedos roçaram-se e uma descarga elétrica percorreu-me o braço. A tua família tem razão, sabes? Disse ele, dirigindo-se às janelas. A boutique não vai funcionar. Não da forma como estás a planear. A raiva surgiu forte e bem-vinda após horas de entorpecimento. Não sabes nada sobre o meu negócio. Sei que precisas de 50 mil para cobrir a tua encomenda inicial de inventário dos fornecedores em Florença e Milão. Sei que o teu banco rejeitou o teu pedido de empréstimo porque não tens garantias. Sei que tens procurado investidores menores, mas ninguém quer arriscar numa mulher de 32 anos sem experiência empresarial a tentar entrar num mercado saturado. Ele virou-se para mim e as luzes da cidade atrás dele faziam-no parecer algo esculpido na sombra. Também sei que és orgulhosa demais para pedir ajuda à tua família, teimosa demais para desistir e inteligente demais para não perceber que estás sem opções. As minhas mãos tremiam. O que quer de mim? Nada ainda. Ele tomou um gole do seu uísque. Mas vou fazer-lhe uma oferta, Ara. E antes disso, preciso que compreenda algo muito claramente. Ele pousou o copo e aproximou-se, cada passo deliberado. Não sou um homem bom, disse ele baixinho. Não vou salvá-la dos seus problemas nem conquistá-la. Mas posso dar-te o que precisas. O dinheiro, as conexões, a chance de provar que todos estão errados. Ele parou a poucos centímetros de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. A questão é, o que estás disposta a arriscar para conseguir isso? O meu coração batia forte contra as minhas costelas.
Por que me ajudarias? Os seus olhos baixaram para a minha boca, depois voltaram para cima. Porque ele disse, com voz baixa e perigosa: eu sempre recebo o retorno dos meus investimentos. Ele passou por mim e ouvi o clique suave da porta a ser destrancada atrás de mim. Pensa nisso, disse ele. Sabes onde me encontrar. Fiquei ali paralisada enquanto ele se afastava para as sombras do seu apartamento. E percebi com absoluta certeza que tinha acabado de fazer um acordo com o diabo. Só ainda não sabia o preço. Não dormi naquela noite. Sentei-me no meu pequeno apartamento, aquele de que me orgulhava tanto quando me mudei e que agora parecia uma caixa de papelão, e fiquei a olhar para o plano de negócios espalhado sobre a mesa da cozinha. Números que não batiam certo, sonhos que custavam mais do que eu podia pagar. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Eu sempre recebo o retorno dos meus investimentos. Às 3 da manhã, pesquisei no Google tudo o que me lembrava sobre o prédio, o bairro, qualquer coisa que pudesse me dizer quem ele era. Mas não encontrei nada. Nenhum nome, nenhum cartão de visita, apenas a lembrança de olhos escuros e promessas ainda mais sombrias. Ao amanhecer, eu já tinha tomado a minha decisão. Ao meio-dia, eu estava novamente em frente ao prédio dele, dizendo a mim mesma que ainda podia ir embora. Não fui embora. O porteiro reconheceu-me. Aquilo deveria ter sido o meu primeiro aviso. Ele simplesmente acenou com a cabeça e apontou para o elevador, como se estivesse à minha espera. A subida pareceu mais longa desta vez. O meu reflexo nas portas polidas mostrava uma mulher que parecia mais composta do que se sentia. Calças pretas, blusa creme, cabelo preso, profissional, controlada, uma máscara. O elevador abriu diretamente no apartamento dele novamente, e ele estava em pé junto às janelas, com o telefone colado ao ouvido. Ele levantou um dedo, espere, e continuou a conversa no que parecia ser italiano. Rápido, fluido, bonito e frio. Tão frio. Ele estava a dar ordens. Eu não precisava de entender o idioma para reconhecer o tom. Autoridade absoluta, sem espaço para negociação. Ele terminou a chamada e virou-se para mim. Você voltou. Ele não parecia surpreso. Tenho perguntas. Claro que tem. Ele foi até o carrinho de bar, serviu o café de uma cafeteira francesa que não estava lá na noite anterior. Pergunte quem é você. Dante Moretti. Ele disse isso como se eu devesse reconhecer o nome. Quando não reagi, algo mudou na sua expressão. Você realmente não sabe. Eu deveria saber? Ele me entregou uma xícara de café. Preto, sem açúcar, exatamente como eu tomava. Outra coisa que ele não deveria saber sobre mim. A maioria das pessoas nesta cidade conhece o meu nome, disse ele. A maioria das pessoas é inteligente o suficiente para ter medo dele. Isso deveria me assustar? Deveria. Ele se inclinou contra o balcão estudando-me. Mas não acho que você se assuste facilmente, Ara. Acho que você está apavorada agora, mas está aqui mesmo assim. Isso é muito corajoso ou muito estúpido? Talvez ambos. A sua boca curvou-se. Não era bem um sorriso, mas quase. Provavelmente ambos. Sentei-me sem tocar no café. O que quer de mim? A sério? Eu disse-lhe. Quero investir no seu negócio. Ninguém investe US$ 50.000 num estranho que conheceu na rua. Não sem querer algo em troca. É verdade. Ele aproximou-se e eu lutei contra a vontade de recuar. Quero que trabalhe para mim. Fazendo o quê? O que é boa a fazer? Importar artigos de luxo, construir relações com fornecedores, criar algo bonito. Ele fez uma pausa. Mas fará isso em meu nome, com as minhas ligações, a minha proteção. Proteção. A palavra pairou no ar como uma ameaça. E em troca, você terá tudo o que precisa para lançar a sua boutique. 50.000 para o inventário. Outros 20.000 para aluguer, licenças, custos operacionais, acesso à minha rede. Fornecedores que agora não lhe dão atenção vão retornar às suas chamadas. Clientes que realmente podem pagar pelo que você está a vender. Era demais. Fácil demais. Qual é a contrapartida? A contrapartida, disse ele suavemente, é que tu pertences a mim. Não da maneira que estás a pensar, acrescentou, lendo a minha expressão. Mas o teu negócio é meu. O teu sucesso é meu. Os teus fracassos são meus. Tu tomas as decisões, mas eu tenho a aprovação final. Você constrói algo, mas o meu nome está associado a isso. Então, eu estaria a trabalhar para você, não com você.
Inicialmente, ele pegou o seu próprio café. Prove o seu valor e renegociaremos. Mas durante o primeiro ano, você é meu. Havia algo na maneira como ele disse meu, possessivo e absoluto, que fez um calafrio percorrer a minha espinha. Como sei que você é legítimo? Que isto não é algum tipo de... Parei sem saber como terminar. Algum tipo de truque fraudulento? Ele pousou a chávena com cuidado deliberado. Deixa-me mostrar-te uma coisa. Ele atravessou a sala até uma secretária perto das janelas, abriu um portátil, digitou rapidamente e virou o ecrã na minha direção. Era um contrato profissional, detalhado, exatamente como ele descreveu. Prazos de pagamento, termos, condições, tudo legal, tudo vinculativo, tudo real. O meu advogado redigiu esta manhã, disse ele. Leu. Leva-o ao teu próprio advogado se quiseres, mas este é um acordo comercial legítimo, Ara. Não estou a tentar enganar-te. Então, por que eu? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. Podias investir em qualquer pessoa. Por que uma mulher aleatória que viste a jantar com a família? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a sua voz estava mais suave do que antes. Porque me lembrou alguém. Alguém que queria tanto algo que conseguia sentir o gosto. Mas o mundo continuava a dizer-lhe não. Ele aproximou-se e eu senti novamente o cheiro daquela colônia escura. E porque quando a sua família lhe disse para desistir, você preferiu ir embora. Isso requer força. O tipo de força que eu posso usar. Usar, repeti. Não ajudar. Usar. Não finjo ser altruísta. Os seus olhos fixaram os meus. Estou a oferecer-te um acordo, não um resgate. Tu decides se vale a pena. Olhei para o contrato no ecrã, olhei para ele, olhei para a cidade que se estendia além das janelas. Todas aquelas luzes, todas aquelas possibilidades, todas fora do meu alcance. Preciso de tempo para pensar. Tens até amanhã. Ele tirou um cartão do bolso, papel preto pesado com letras prateadas. Apenas um nome e um número de telefone. Ligue-me antes das 20 horas ou a oferta expira. Peguei no cartão. Os nossos dedos se tocaram novamente e a mesma eletricidade surgiu entre nós. Mais uma pergunta, eu disse. Você disse que não é um homem bom. O que quis dizer com isso? Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Assine o contrato, Delara, e você descobrirá em breve. Ele acompanhou-me até o elevador, ficou perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor, cheirar o tecido caro e a colônia cara, e algo por baixo, algo mais sombrio, mais selvagem. As portas começaram a fechar-se. Dante, disse eu, o seu nome soava estranho na minha língua. O homem de ontem à noite, aquele com a arma. Ele trabalhava para si, não era? As portas fecharam-se sobre o seu sorriso, bonito e assustador. E eu soube com absoluta certeza que já estava presa na teia dele. A única questão era se eu sobreviveria. Assinei o contrato às 19h58. Não porque tivesse aceitado a minha decisão. Não tinha, mas porque a alternativa era voltar para a minha família com o rabo entre as pernas, admitindo que eles estavam certos o tempo todo. E isso parecia um tipo diferente de morte. Dante atendeu na primeira chamada. Estou dentro, disse antes que pudesse mudar de ideia. Silêncio. Então venha sozinha ao armazém na quinta com a Mercy, traga o contrato assinado. Quando? Agora. Ele desligou. A quinta com a Mercy não era um bairro. Era um aviso. A parte da cidade onde as luzes da rua piscavam e se apagavam, onde os edifícios exibiam a sua decadência como medalhas de honra. O meu motorista de táxi ficava olhando para mim pelo espelho retrovisor, como se estivesse tentando descobrir o que uma mulher com um casaco de cachemira estava fazendo, indo para o distrito industrial à noite. Eu estava me perguntando a mesma coisa. O armazém se erguia contra o céu escuro, todo de metal enferrujado e janelas quebradas. Sem placas, sem luzes, nada que indicasse que alguém realmente usava aquele lugar. Paguei ao motorista e saí para o frio. Senhora, ele me chamou. Tem a certeza disso? Não. Sim. Ele foi-se embora e o som do motor desapareceu. Eu estava sozinha. A porta principal estava entreaberta, deixando escapar uma luz amarela fraca sobre o betão manchado de óleo. Empurrei-a para abrir mais e entrei. O armazém era maior do que parecia do lado de fora. Cavernoso, cheio de sombras e com um cheiro a metal e a outra coisa. Algo de cobre e errado. Olá. A minha voz ecoou.
Aqui atrás. A voz de Dante vinha do fundo do edifício. Seguia os meus saltos a fazerem barulho no betão, passando por pilhas de caixotes de madeira e máquinas que pareciam não ser usadas há décadas. A luz ficou mais forte e virei uma esquina para um espaço que tinha sido limpo. Uma área aberta com uma mesa, cadeiras, luzes portáteis em suportes e Dante em pé sobre um homem amarrado a uma cadeira. O homem estava a sangrar. Parei. Não conseguia me mover. Não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava vendo. Dante olhou para cima e sua expressão não mudou. Como se isso fosse normal. Como se não houvesse um homem a sangrar pela boca a 1 metro de distância. Você chegou cedo? Disse ele calmamente. O quê? Minha voz falhou. O que é isso? Ele tirou um lenço do bolso e limpou o sangue dos nós dos dedos, com o mesmo cuidado que alguém usaria para limpar uma taça de vinho. Trouxe o contrato. Eu ainda estava a olhar para o homem na cadeira. Ele olhou para mim, com os olhos suplicantes, e vi que era jovem, talvez 25 anos, com cabelo escuro emaranhado de suor e medo a emanar dele em ondas. Dante. Forcei o nome dele a sair. O que lhe fizeste? O que ele merecia? Dante atirou o lenço para o lado e aproximou-se de mim. Ele roubou-me. 50 mil dólares. Coincidentemente, a mesma quantia que estou a investir em ti. Os números encaixaram-se na minha cabeça e uma náusea percorreu o meu estômago. Queres que eu veja isto? Sussurrei. Isto é um teste. Não, ele parou à minha frente. Isto é clareza. Queria saber que tipo de homem eu sou. Agora sabes. Atrás dele, o homem na cadeira chorava. Lágrimas silenciosas escorriam pelo sangue no seu rosto. Deixa-o ir, disse eu. Não, Dante. Ele fez uma escolha, a Ara. Ele sabia as consequências. A sua voz continuava com a mesma calma assustadora. Todos que trabalham para mim sabem as consequências. Ainda não trabalho para si, não é? Ele inclinou a cabeça. Assinaste o contrato. Vieste até aqui. Sabias quem eu era no momento em que te disse o meu nome. Só não querias acreditar. Ele estava certo. Eu sabia, de certa forma. Sabia desde o início que Dante Moretti não era um empresário legítimo, que o seu dinheiro vinha de lugares que eu não queria examinar muito de perto. Eu apenas tinha escolhido não olhar. Dá-me o contrato, disse ele suavemente. As minhas mãos tremiam enquanto tirava os papéis dobrados da minha bolsa. Ele pegou-os, examinou a página da assinatura e acenou com a cabeça. Ótimo! Ele tirou uma caneta do casaco e assinou o seu próprio nome com um floreio. Agora estamos vinculados legalmente e de outras formas. De outras formas, ele aproximou-se e eu pude sentir o cheiro de sangue por baixo da sua colônia. Vieste para cá sabendo o que irias encontrar. Talvez não exatamente isto, mas algo parecido. E vieste mesmo assim porque queres o que estou a oferecer mais do que queres permanecer limpa. Isso não é verdade, não é? Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Um gesto tão gentil que tornou tudo pior. Já não és inocente, Ara. No momento em que assinaste aquele papel, no momento em que entraste neste armazém, tornaste-te parte do meu mundo. Não sou como tu, mas a minha voz tremeu. Ainda não. O seu polegar roçou a minha bochecha. Mas vais tornar-te ou vais quebrar. De qualquer forma, agora és minha. Trás de nós o homem na cadeira emitiu um som. Desesperado, quebrado. Afastei-me de Dante. O que vais fazer com ele? Isso depende. Ele voltou-se para o homem. Casual é discutir o tempo. O Marco vai dizer-me onde escondeu o meu dinheiro. Depois, vai desaparecer por um tempo. Aprender a lição. E se ele não te disser, o sorriso do Dante era uma coisa linda e terrível. Todos me dizem que, eventualmente, ele voltou para o Marco e eu deveria ter ido embora. Deveria ter fugido daquele armazém e nunca mais olhado para trás, com contrato ou sem contrato. Em vez disso, eu fiquei. Observei Dante agachar-se na frente do homem aterrorizado. Observei-o falar baixinho demais para eu ouvir. Observei Marcos soluçar, acenar com a cabeça e dar-lhe o que ele queria. Observei 2 homens que eu nem tinha notado, parados nas sombras como fantasmas, aproximarem-se, desamarrarem Marco e arrastá-lo para uma porta lateral. Ele vai sobreviver, disse Dante, lendo a minha expressão. Não sou um monstro, Ara, apenas alguém que mantém as suas contas equilibradas. Ele estendeu a mão. Nela havia um cheque de 70 mil dólares. O seu investimento, como prometido. Olhei para ele, para o sangue ainda a secar nos seus nós dos dedos, para o contrato que ele tinha enfiado no bolso do casaco, para a escolha que eu já tinha feito.
Peguei o cheque. Boa menina, murmurou ele, e a aprovação em sua voz fez algo se contorcer no meu peito. Ele me acompanhou até a saída com a mão na minha cintura. Possessivo, protetor. Um carro estava esperando. Não era o mesmo de antes, mas era igualmente caro. Amanhã, ele disse, comece a procurar imóveis para a sua boutique. Vou enviar os endereços. Escolha um até sexta-feira. São 3 dias. Então é melhor trabalhar rápido. Ele abriu a porta do carro. Bem-vinda ao meu mundo, Ora. Entrei e, pela janela, vi-o voltar para aquele armazém, de volta ao sangue, às sombras e à violência em que ele acabara de me tornar cúmplice. O motorista arrancou e eu olhei para o cheque nas minhas mãos. Os meus sonhos comprados com o medo de outra pessoa. E eu não o rasguei. Deus me ajude. Não o rasguei. O espaço da boutique era perfeito. Tijolos expostos, tetos altos, luz natural a entrar pelas janelas enormes que davam para a rua. Já conseguia ver artigos de couro expostos em prateleiras minimalistas, lenços italianos dispostos como obras de arte, o cheiro de coisas caras e novos começos. Também conseguia ver o rosto de Marco, o sangue, os olhos calmos de Dante enquanto limpava os nós dos dedos. O que achas? Virei-me. Dante estava na porta, com as mãos nos bolsos do seu fato cinzento escuro. Ele chegou sem avisar, como sempre fazia, como se existisse nos espaços entre os segundos. É lindo, admiti. Mais nada. É perfeito. Voltei-me para as janelas. Vou aceitar. Ouvi-o aproximar-se, senti a mudança no ar que anunciava a sua presença. Ele parou ao meu lado, perto o suficiente para que os nossos ombros quase se tocassem. Não olhaste para mim desde o armazém, disse ele baixinho. Tenho estado ocupado. Mentiroso. Fechei os olhos. O que queres que eu diga, Dante? Que estou bem com o que vi? Que ver-te aterrorizar alguém não me mantém acordada à noite, Devery? Não. A mão dele segurou o meu queixo, gentil, mas firme, virando o meu rosto para o dele. Quero que digas que entendes porque foi necessário. Não foi necessário. Foi cruel. Foi justiça. O polegar dele roçou o meu queixo. O Marco roubou-me. Não dinheiro, lealdade, confiança. No meu mundo, isso é imperdoável. O teu mundo é bárbaro. O meu mundo, disse ele suavemente, é a razão pela qual estás neste espaço lindo, escolhendo cores de tinta e a planear o teu futuro. Não podes beneficiar do que eu faço e fingir que estás acima disso. Ele estava certo. Eu odiava que ele estivesse certo. Afastei-me do seu toque. Quando posso assinar o contrato de arrendamento? Algo brilhou nos seus olhos, talvez desapontamento ou aprovação. Com Dante era impossível saber. O meu advogado está a tratar disso. Terás chaves na segunda-feira. Ele moveu-se para o centro do espaço vazio, olhando para o teto. Isto costumava ser uma livraria, propriedade da família, 3 gerações. Perderam-na durante a recessão. Como sabe isso? Comprei o edifício. Ele olhou para mim. Há 12 anos tenho esperado pelo inquilino certo. As implicações assentaram sobre mim como um peso. Tens planeado isto? Preparado isto? Tenho me preparado para oportunidades. Ele caminhou pelo perímetro da sala, os passos a ecoarem. Quando vejo algo que quero, certifico-me de que estou em posição de o obter. É isso que eu sou? Algo que você quer? Ele parou de andar, virou-se para mim e a intensidade do seu olhar fez-me prender a respiração. Acha que fui eu que fiz com que a sua família o renegasse, que o seu banco rejeitasse o seu empréstimo? Ele aproximou-se. Sou bom, Ará, mas não sou onisciente. Você mesmo criou esta situação por ser demasiado orgulhoso, teimoso e determinado a fazer as coisas à sua maneira. Então por que me ajudaste? Porque reconheço algo em ti. Ele estava perto agora. Perto o suficiente para que eu pudesse ver reflexos âmbar nos seus olhos escuros. Algo que eu pensava ter perdido há muito tempo. Esperança. A palavra parecia errada vinda dele. Muito suave, muito vulnerável. Não pareces alguém que precisa de esperança, eu disse. Não preciso, mas gosto de olhar para ela. A sua mão subiu, os dedos passando pelos meus cabelos num gesto que parecia ao mesmo tempo terno e possessivo. Gosto de lembrar como é essa sensação. O meu coração batia forte. Dante, não vou pedir desculpas pelo que viste, disse ele. Não vou mentir para ti e não vou fingir ser algo que não sou,
mas preciso que entendas. Tudo o que faço, faço por uma razão. E neste momento, a minha razão está à minha frente, olhando para mim como se eu fosse um monstro, quando tudo o que quero. Ele parou, fechou os olhos brevemente, como se estivesse a lutar contra algo. O quê? Sussurrei. O que queres? Quando ele abriu os olhos novamente, algo neles tinha mudado, ficando mais sombrios, mais famintos. Beijar-te, disse ele simplesmente. Quero beijar-te até deixares de me olhar assim, até veres o que eu vejo quando olho para ti. E o que vês? Alguém forte o suficiente para sobreviver ao meu mundo. Alguém corajosa o suficiente para entrar nele de olhos abertos. A outra mão dele segurou o meu rosto. Alguém que me faz querer ser o homem que eu era antes de tudo se transformar em sangue e dinheiro. Eu deveria ter recuado. Devia ter lhe lembrado que isto era um negócio. Que tínhamos um contrato. Que eu não era um prêmio que ele pudesse ganhar. Em vez disso, fiquei completamente imóvel enquanto ele se inclinava. Os seus lábios roçaram os meus, suaves, questionadores, nada como eu esperava. Não exigentes ou ásperos, mas cuidadosos, como se eu fosse algo precioso que ele tivesse medo de partir. Eu retribuí o beijo. Foi um erro. Eu sabia que era um erro, mesmo enquanto o fazia. Mesmo quando as minhas mãos subiram até ao peito dele, sentindo o seu coração bater rápido sob o tecido caro. Mesmo quando ele aprofundou o beijo, uma mão deslizando para a parte inferior das minhas costas, puxando-me para mais perto. Ele tinha gosto de café, perigo e algo mais. Algo que parecia perigosamente familiar. Quando nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Isso complica as coisas, consegui dizer. Tudo em ti complica as coisas. A testa dele repousava contra a minha, mas estou a começar a pensar que é essa a questão. Um telefone tocou. O dele. Ele pegou-o, olhou para o ecrã e toda a sua atitude mudou. O homem gentil que acabara de me beijar desapareceu, substituído pelo empresário frio que eu vira no armazém. Tenho de ir. Ele deu um passo para trás, já distante. Escolhe as cores da tinta. Começa a encomendar o inventário. Amanhã, o meu assistente enviará os contatos dos fornecedores. Dante, ele parou na porta. Tranca as portas esta noite. Não atendas se não reconheceres o número. E se alguém perguntar por mim, não sabes de nada. O medo tomou conta de mim. Por quê? O que está a acontecer? Nada com que te preocupes ainda. Mas a expressão dele dizia o contrário. Confia em mim. Ele se foi antes que eu pudesse responder. Fiquei parada na boutique vazia, meus lábios ainda formigando com o beijo dele. E percebi que tinha cruzado outra linha que não poderia voltar atrás. Meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ele está a mentir para ti. O armazém foi um teste. Tu falhaste. Sai enquanto ainda podes. Fiquei olhando para a mensagem, gelo inundando minhas veias. Então olhei para o prédio do outro lado da rua, para a janela onde uma sombra se moveu e depois desapareceu. Alguém estava a observar-me e sabia exatamente o que eu tinha feito. Não liguei para o Dante. Devia ter ligado. Isso teria sido a coisa mais inteligente a fazer. Contar-lhe sobre a mensagem, sobre a sombra na janela, sobre a sensação de olhos invisíveis a acompanhar cada movimento meu. Em vez disso, fui para casa e verifiquei 3 vezes as fechaduras. A mensagem assombrava-me. Ele está a mentir para ti sobre o quê? O armazém, o contrato, o beijo que ainda ardia nos meus lábios 3 horas depois. Às 2 da manhã, outra mensagem chegou. Pergunte a ele sobre Sofia Castiano. Pergunte a ele o que ele fez com a última mulher em que investiu. As minhas mãos tremiam enquanto digitava o nome no motor de busca. Os resultados fizeram o meu sangue gelar. Sofia Castiano tinha 28 anos quando desapareceu. Bonita, ambiciosa, geria uma galeria de arte de luxo no mesmo bairro onde a minha boutique ficaria. Os artigos eram de 6 anos atrás. Breves menções nas seções de crimes locais. Depois, nada. Nenhum corpo encontrado, nenhuma prisão feita. O caso ficou arquivado. E em todas as fotos da inauguração da galeria dela, em pé ao fundo, estava um Dante Moretti mais jovem. Fechei o meu laptop com força, mas as imagens ficaram gravadas na minha mente. O sorriso de Sofia, a mão de Dante no ombro dela. A maneira como se olhavam, familiar, íntima, da mesma forma que ele me olhou hoje. O meu telemóvel tocou. Dante.
Olhei para ele, vendo-o vibrar na minha mesa de café, o rosto de Sofia ainda fresco na minha mente. Atendi. Estás acordado. A voz dele estava áspera, cansada. Ótimo. Preciso que ouças com muita atenção. Dante, quem é Sofia Castiano? Silêncio. Longo o suficiente para eu pensar que a ligação tinha caído. Onde ouviste esse nome? A voz dele ficou mortalmente silenciosa. Alguém me enviou uma mensagem. Disse para perguntar sobre ela. Mostra-me. Não era um pedido. Reencaminha-me agora. Não até me dizeres quem ela era. Ara, ela era como eu? A minha voz falhou. Fizeste-lhe as mesmas promessas? Dei-lhe dinheiro e a Sofia não era nada como tu. Ele cortou-me e agora havia algo cru na sua voz. Algo que soava como dor. E ela está morta porque eu não fui cuidadoso o suficiente. As palavras caíram como pedras. Tu mataste-a. Não. Uma pausa. Mas mais valia ter matado. Ouvi movimento do lado dele. Passos. Uma porta a fechar. Quando ele voltou a falar, a sua voz estava mais próxima, mais íntima. Estou a caminho. Não abras a porta a mais ninguém. Não respondas a mais mensagens. E uma pausa. Desculpa. Ele desligou. Sentei-me no meu apartamento escuro, segurando o meu telemóvel, tentando processar o que ele acabara de dizer. A Sofia estava morta. O Dante culpava-se, e alguém estava a usá-la para me afastar, ou para me fazer confiar menos nele. Ou para... Uma batida à minha porta fez-me sobressaltar. Sou eu. A voz do Dante abafada através da madeira. Olhei pelo óculo da porta. Ele estava no corredor, ainda de fato, mas agora desalinhado. Gravata solta, cabelo penteado para trás como se tivesse passado as mãos por ele. Abri a porta. Ele entrou e trancou a porta atrás de si, depois pegou no telemóvel. Mostra-me as mensagens. Entreguei-lhe o meu telemóvel e vi o seu maxilar apertar-se enquanto lia o número. Ele olhou para cima. Respondeste? Não. Ótimo. Ele reencaminhou as mensagens para si mesmo e devolveu-me o telemóvel. A Sofia era alguém de quem eu gostava. Ela tinha uma galeria de arte. Um negócio legítimo, nada ilegal. Mas ela ficou presa entre mim e uma família rival. Eles usaram-na para chegar até mim. Como? A sua expressão ficou sombria. Eles levaram-na e mantiveram-na presa por 3 dias. Quando a encontrei, ele parou e engoliu em seco. Ela já estava morta. Eles garantiram isso. E as pessoas que fizeram isso desapareceram. A decisão era definitiva. Absoluta. Todos eles. Sentei-me no sofá, com as pernas subitamente fracas. Por que não me contaste isto antes? Porque não é algo sobre o qual eu falo. Ele foi até a janela, verificando a rua lá embaixo. E porque não queria que pensasses que eu poderia acabar da mesma forma, que eu te deixaria. Ele voltou-se para mim e a intensidade nos seus olhos era quase dolorosa de se olhar. A Sofia morreu porque eu era jovem e estúpido e achava que podia manter os meus negócios separados da minha vida pessoal. Agora sei melhor. Então, o que sou eu? A pergunta saiu mais baixa do que eu pretendia. Negócios ou pessoal? Ele atravessou a sala em 3 passos, ajoelhou-se à minha frente, para ficarmos ao nível dos olhos. És a primeira coisa em 6 anos que me fez sentir outra coisa que não raiva. As suas mãos encontraram as minhas, apertando-as suavemente. E isso aterroriza-me mais do que qualquer família rival jamais poderia. Dante, quem quer que tenha enviado essas mensagens quer assustar-te, quer que fujas. O polegar dele traçou círculos na minha palma. Eles sabem que afastar-te é a maneira mais rápida de me magoar, o que significa que tem estado a observar, o que significa que já estás em perigo. O medo percorreu-me o corpo. O que faço? Deixa-me proteger-te. Ele levantou-se, puxando-me com ele. Faz uma mala. Vais ficar num lugar seguro até eu descobrir quem está a ameaçar-te. Não vou sair de casa. Ara! Ele segurou o meu rosto, forçando-me a olhar para ele. A Sofia disse a mesma coisa. Ela achava que estava segura, achava que eu estava a ser paranoico. E eu deixei-a convencer-me porque não queria que ela pensasse que eu estava a controlá-la. A voz dele falhou na última palavra. Não vou cometer esse erro novamente. Eu queria discutir, queria insistir que podia cuidar de mim mesma. Que não era uma donzela que precisava ser salva, mas eu tinha visto o armazém, visto do que Dante era capaz, visto a violência casual do seu mundo. E se alguém quisesse me machucar para chegar até ele, eu não teria chance.
Onde? Perguntei. Alívio inundou suas feições. Em algum lugar que ninguém conhece. Em algum lugar que nem mesmo os meus próprios homens podem encontrar. Ele ajudou-me a fazer as malas, eficiente, cuidadoso, verificando todas as janelas e sombras. 20 minutos depois, estávamos no carro dele, a conduzir por ruas vazias em direção aos arredores da cidade. O beijo de antes, disse eu na escuridão. Foi real ou também fazia parte do investimento? Ele olhou para mim e algo vulnerável passou pelo seu rosto. Foi a coisa mais real que fiz em 6 anos. Dirigimos em silêncio depois disso, com a cidade ficando para trás. E percebi com surpreendente clareza que não estava apenas com medo de quem quer que estivesse a ameaçar-me. Estava com medo do quanto queria acreditar nele. Do quanto queria que tudo isso fosse real, mesmo que isso me matasse da mesma forma que matou a Sofia. O carro virou numa estrada escura e a mão de Dante encontrou a minha na escuridão. Não vou deixar que nada te aconteça, disse ele suavemente. Apertei a mão dele e rezei para que ele estivesse a dizer a verdade. O esconderijo não era o que eu esperava. Nenhuma fortaleza, nenhum guarda armado. Apenas uma pequena cabana escondida numa floresta tão densa que eu não conseguia mais ver a estrada. Uma luz quente brilhava nas janelas. Fumo saía de uma chaminé de pedra e, por um momento, parecia algo saído de um conto de fadas. Até que me lembrei que os contos de fadas geralmente são avisos. Dante desligou o motor, mas não se mexeu. As suas mãos agarravam o volante, os nós dos dedos brancos. Não venho aqui há 3 anos, disse ele baixinho. Por quê? Porque isto era dela, da Sofia. Comprei isto para ela, um lugar onde ela pudesse pintar, fugir da cidade. Ele finalmente olhou para mim, um lugar onde eu achava que ela estaria segura. O peso dessa confissão pairou entre nós. Dante, se isto for demais... Não. Ele saiu do carro e veio abrir a minha porta. É o lugar mais seguro que conheço. E talvez ele tenha feito uma pausa, ajudando-me a sair. Talvez seja a hora de parar de fugir dos fantasmas. Por dentro, a cabana era exatamente como eu imaginava que a Sofia a teria decorado. Texturas suaves, cores quentes, materiais de arte ainda arrumados numa mesa perto da janela. Uma pintura pela metade num cavalete, uma paisagem marítima, toda em tons de azul e cinza e saudade. Ela nunca conseguiu terminá-la, disse Dante seguindo o meu olhar. Ele pousou a minha mala, dirigiu-se à lareira e começou a acender o fogo com facilidade. Eu sempre tive a intenção de pedir a alguém para limpar tudo isto, mas não consegui. Caminhei até a pintura, tracei a borda da tela. Ela era talentosa. Ela era tudo. As palavras eram tão suaves que quase não as ouvi, e eu a matei. O fogo pegou, projetando sombras dançantes pela sala. Você disse que alguém a levou. Isso não é o mesmo que eu deveria ter previsto. Ele se levantou, sacudiu a cinza das mãos. Havia sinais, mensagens, ameaças, mas achei que poderia lidar com isso. Achei que a minha reputação a protegeria. O seu riso foi amargo. Eu estava errado. Aproximei-me dele, atraída pela crueza da sua voz. Quem a levou? A família Volkov. A Bratva russa a tentar expandir-se para o meu território. Ele olhou para as chamas. Eles queriam que eu recuasse, que os deixasse expandir as suas operações para a cidade. Quando recusei, decidiram enviar uma mensagem. A Sofia. Levaram-na da sua galeria. A meio do dia, 3 testemunhas e nenhuma delas fez nada porque sabiam a quem ela pertencia. Ele cerrou os dentes. Mantiveram-na durante 3 dias, enviaram-me fotos, vídeos, disseram-me que a libertariam se eu lhes desse o que queriam. Mas não o fizeste, não podia. Ele virou-se para mim e a angústia nos seus olhos era devastadora. Se tivesse cedido, teria demonstrado fraqueza. Todas as famílias da cidade teriam vindo atrás de mim. Usariam as pessoas de quem eu gostava como moeda de troca. Tive de escolher entre salvar a Sofia e salvar todas as outras pessoas pelas quais era responsável. Então, escolheste? Escolhi queimá-los a todos. A sua voz ficou monótona, sem emoção. Encontrei o quartel-general deles, encontrei todos os homens que a tocaram, olharam para ela, respiraram o mesmo ar e fiz com que pagassem. Mas ela já estava morta. Ela já estava morta. Ele confirmou. Mataram-na no 2º dia. Continuaram a enviar-me imagens dela viva por mais um dia, só para me torturar.
Eu não conseguia respirar, não conseguia imaginar esse tipo de dor, esse tipo de raiva. Como sobreviveu a isso? Não sobrevivi. Não realmente. Ele aproximou-se e pude ver o cansaço gravado em cada linha do seu rosto. O homem que eu era antes da Sofia morrer, ele se foi. O que resta é apenas este sangue e este negócio, e tentar garantir que isso nunca mais aconteça. É por isso que está a ajudar-me. Porque a vê em mim. Não. Ele estendeu a mão e colocou o meu cabelo atrás da orelha com infinita gentileza. Não és nada parecida com a Sofia. Ela era suave, gentil, tudo de bom no mundo. Tu és... Ele procurou as palavras. O teu aço envolto em seda. Fogo fingindo ser fumo. Entraste naquele armazém e não fugi. Beijaste-me sabendo o que eu sou. O seu polegar traçou o meu queixo. A Sofia teria ficado aterrorizada comigo. Mas tu olhas para mim como se eu fosse humana, como se ainda valesse alguma coisa. Tu vales alguma coisa, sussurrei. Eu valho? A mão dele caiu. Eu matei homens, Lara, não apenas aqueles que levaram a Sofia. Dezenas, talvez centenas. Construí um império com base no medo e no sangue. E a única razão pela qual durmo à noite é porque parei de contar. Então, por que estou aqui? A minha voz estava firme, apesar do meu coração acelerado. Se és um monstro, por que me proteges? Por que tudo isto? Ele ficou em silêncio por um longo momento, a luz do fogo brincando em suas feições. Porque quando te vi naquele restaurante, afastando-te de tudo que era seguro e familiar, vi alguém cometendo o mesmo erro que eu cometi. Alguém orgulhoso demais para pedir ajuda. Teimoso demais para enxergar o perigo. Ele se aproximou e eu pensei, talvez desta vez eu possa salvá-la. Talvez desta vez eu possa fazer a coisa certa. Não sou um arco de redenção, Dante, eu sei. As suas mãos emolduraram o meu rosto, mas talvez sejas uma segunda oportunidade. Ele beijou-me então, desesperado, consumindo, como se estivesse a tentar despejar 6 anos de dor, solidão e esperança num único momento. Beijei-o de volta com a mesma intensidade, as minhas mãos apertando a sua camisa, puxando-o para mais perto. Isso era perigoso, imprudente, tudo o que eu não deveria querer. Mas, meu Deus, eu queria mesmo assim. Nós nos separamos, respirando com dificuldade, e ele descansou a testa contra a minha. Não vou deixar que o que aconteceu com a Sofia aconteça contigo, disse ele. Custe o que custar. Quem quer que eu tenha que matar, Dante? O vidro se estilhaçou. A janela explodiu para dentro e senti Dante me derrubar no chão enquanto tiros eram disparados. As balas rasgaram a cabana, estilhaçando a madeira, destruindo a pintura da Sofia, os móveis dela, a memória dela. Dante cobriu meu corpo com uma mão, protegendo minha cabeça. Fica abaixada, ele rosnou, depois rolou para fora de cima de mim e sacou uma arma de algum lugar que eu não tinha visto. Ele atirou de volta pela janela quebrada. 3 tiros, precisos e mortais. O silêncio caiu. Ele se moveu para a janela, arma levantada, verificando. Então ele pegou o telefone. Falou rapidamente em italiano no receptor. Temos que ir, ele disse, puxando-me para cima. Agora quem era aquele? Vulov, o rosto dele era esculpido em pedra. Afinal, nem todos estão mortos. Ele agarrou a minha mala com uma mão, manteve a arma na outra e puxou-me para a porta dos fundos. E olhou para mim, e a escuridão nos seus olhos fez o meu sangue gelar. Agora vês o que realmente custa amar-me. Corremos para a noite e atrás de nós, a cabana de Sofia, o seu refúgio, a sua memória, começou a arder. Não paramos de correr até chegarmos a uma estrada secundária, onde um SUV preto já estava à espera. Dante empurrou-me para o banco de trás, sentou-se ao meu lado e o motorista arrancou antes que a porta se fechasse completamente. Sem perguntas, sem explicações. Foi então que comecei a tremer. Respira. A mão de Dante estava nas minhas costas, firme e quente. Respira, Lara. Mas eu não conseguia. Não conseguia respirar. Não conseguia parar de ver a janela explodir. Não conseguia deixar de ouvir o som das balas a rasgar a madeira na minha memória. Eu poderia ter morrido. As palavras saíram entrecortadas. Poderíamos ter morrido, mas não morremos. Ele puxou-me contra o seu peito, uma mão no meu cabelo, segurando-me enquanto eu desmoronava. Eu estou aqui.
Eu estou contigo. Enfiou o rosto na camisa dele e deixou-se desmoronar. Todo o medo que tinha reprimido desde o armazém, desde as mensagens, desde que assinou aquele maldito contrato, tudo veio à tona em suspiros e lágrimas que não conseguia controlar. Ele segurou-a durante tudo isso. Não disse para se acalmar. Não prometeu que tudo ficaria bem. Apenas segurou-a. O seu batimento cardíaco constante contra o meu ouvido. A sua mão acariciando o meu cabelo com uma gentileza que fazia tudo doer ainda mais. Quando chegamos à cidade, eu estava vazia. Para onde vamos? A minha voz era o meu lar, a cobertura. Ele ainda estava a abraçar-me. Não tinha largado. É uma fortaleza. Segurança 24 horas, vidros à prova de balas, guardas em quem confio a minha vida. Disseste que a Sofia também estava segura. As suas mãos pararam. Eu sei, e eu estava errado. Mas não estou errado sobre isto. Ele levantou o meu queixo, forçando-me a olhar para ele. Não vou perder-te. Entendes? Vou incendiar toda a cidade antes de deixar que te toquem. A certeza na sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, fez-me sentir mais segura do que me sentia há dias. A cobertura era exatamente como eu esperava. Elegante, moderna, estéril. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Móveis caros que pareciam nunca ter sido usados. Obras de arte nas paredes que provavelmente custaram mais do que todo o meu empréstimo comercial fracassado. Não se parecia em nada com Dante. O quarto de hóspedes fica no fim do corredor, disse ele, colocando a minha mala no chão. Tudo o que precisas deve estar lá. Se não estiver, onde vais dormir? Ele fez uma pausa, surpreso. No quarto principal, do outro lado do apartamento. Mostre-me. Algo brilhou nos seus olhos. Ara, não quero ficar sozinho esta noite. A confissão custou-me, mas forcei-me a dizê-la mesmo assim. Por favor. Ele estudou o meu rosto por um longo momento. Depois acenou com a cabeça. O quarto dele era diferente do resto do apartamento. Mais escuro, mais vivido. Livros empilhados nas mesinhas de cabeceira, uma camisa atirada sobre uma cadeira, o cheiro fraco da sua colônia pairando no ar. A sério? Vou dormir no sofá, disse ele. Não, sentei-me na beira da cama dele, subitamente exausta. Fica aqui. Não acho que seja uma boa ideia. Por quê? Porque talvez tenhas que ser humano por uma noite. Olhei para ele. Eu vi te espancar um homem até ele ficar ensanguentado. Eu vi te matar pessoas através de uma janela. Eu fugi de tiros contigo. Acho que já não podemos fingir que isto é apenas trabalho. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele fosse recusar. Então, ele tirou o casaco, afrouxou a gravata e sentou-se ao meu lado. A Sofia costumava dizer a mesma coisa. Ele disse baixinho. Que eu passei tanto tempo a ser o que todos precisavam que eu fosse. Esqueci-me de como ser eu mesmo. O que lhe disseste? Que eu não valia a pena ser conhecido. Ele olhou para mim. Ela discordava. Eu também. A mão dele encontrou a minha, os dedos entrelaçando-se nos meus. Não sabes o que estás a dizer. Não sabes o que eu fiz. Então conta-me. Virei-me para encará-lo de frente. Chega de segredos. De meias-verdades. Se estou nisto, se estou a arriscar a minha vida só por estar perto de ti, mereço saber tudo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, eu tinha 17 anos quando matei o meu primeiro homem. As palavras pairaram no ar entre nós. O meu pai dirigia o negócio da família. Importação, exportação, principalmente legal, com apenas o suficiente de ilegal para manter as coisas interessantes. Ele era bom nisso, mantinha todos felizes, todas as famílias em equilíbrio, o seu maxilar cerrou-se. Então os Vulovs decidiram que queriam mais. Eles vieram à nossa casa, apontaram uma arma à cabeça da minha mãe e disseram ao meu pai para entregar os seus territórios ou vê-la morrer. O que ele fez? Ele entregou-os. Tudo. 40 anos de construção. Desapareceram numa noite. A voz de Dante estava vazia. Eles mataram-na mesmo assim, bem na nossa frente. Depois, mataram-no. Dante, eu estava escondido no armário e vi tudo através de uma fresta na porta. E eu sabia que se ficasse escondido, se ficasse em segurança, eles seriam meus donos para sempre. Ele olhou para mim. Então saí, peguei na arma do meu pai e matei o homem que matou a minha mãe. Tu eras uma criança. Eu era um sobrevivente. O seu polegar traçou padrões na minha palma.
Depois disso, o meu tio assumiu o controle, reconstruiu tudo o que o meu pai tinha perdido. Ensinou-me a ser implacável, a fazer com que as pessoas me temessem, a transformar a dor em poder. Aos 25 anos, eu dirigia toda a operação. Aos 30, tinha eliminado todas as famílias que alguma vez nos desafiaram, exceto os Vulov. Exceto os Vulov. A sua expressão escureceu. Eles passaram à clandestinidade depois da Sofia, dispersaram-se. Pensei que os tinha matado todos, mas obviamente ele apontou para a janela. As baratas sobrevivem sempre. Eu deveria estar aterrorizada. Deveria ter fugido desta sala, deste homem, desta vida que ele me oferecia. Em vez disso, encostei a cabeça no ombro dele. Sinto muito, eu disse. Pelos teus pais, pela Sofia, por tudo. Não sinta pena de mim. O braço dele envolveu-me, puxando-me para mais perto. Eu fiz as minhas escolhas. Eu vivo com elas. Arrepende-te de alguma coisa? Ele ficou em silêncio. Então, arrependo-me da Sofia. Arrependo-me de não a ter protegido, mas do resto, ele pressionou os lábios no meu cabelo. Não, porque isso me trouxe até ti. Sentamo-nos em silêncio, com a cidade a brilhar do outro lado das janelas. O perigo espreitava algures naquelas luzes. O que acontece agora? Perguntei. Agora vou descobrir quem está a ajudar os Vulovs. Alguém lhes disse onde ficava aquela cabana. Alguém próximo de mim. A sua voz ficou fria. E quando eu os encontrar, vou fazê-los desejar nunca terem nascido. E eu? Tu ficas aqui em segurança até isto acabar. Afastei-me para olhar para ele. Por quanto tempo? O tempo que for preciso. Isso não é uma resposta, é a única que tenho. Ele segurou o meu rosto. Não posso perder-te, Alara. Não como perdi ela. Não sobreviveria a isso novamente. Beijei-o então, suavemente, com cuidado. Uma promessa que não tinha certeza se poderia cumprir. Então não me percas, sussurrei contra os seus lábios. Ele me beijou de volta mais profundamente desta vez, puxando-me para o seu colo. As suas mãos se enredaram no meu cabelo. Os meus dedos agarraram os ombros dele. E por um momento, o mundo reduziu-se apenas a esse calor e desejo e a necessidade desesperada de me sentir viva depois de ter estado tão perto da morte. Caímos na cama dele, ainda nos beijando, e senti-o hesitar. Não precisamos fazer isso. Eu quero, disse eu. Eu quero isto. Eu quero-te. Os seus olhos procuraram os meus, à procura de dúvida. Ele não encontraria nenhuma. Não esta noite. Acordei com a luz do sol a entrar através do vidro à prova de bala e o braço pesado de Dante à volta da minha cintura. Por um momento, deixei-me fingir que isto era normal, que eu era apenas uma mulher a acordar ao lado de um homem por quem se estava a apaixonar, num belo apartamento, com todo um futuro pela frente. Então a realidade voltou. A cabana a arder, tiros, os Volovs, o fantasma de Sofia ainda a assombrar todos os cantos da vida de Dante e eu, envolvida em tudo isso, marcada por associação. Estás a pensar muito alto. A voz de Dante estava rouca de sono. O seu braço apertou-me, puxando-me de volta contra o seu peito. Consigo ouvir o teu pânico daqui. Não estou em pânico, mentiroso. Os seus lábios roçaram o meu ombro. O que é? Ontem à noite virei-me para ele. À luz da manhã, ele parecia mais jovem, vulnerável. Será que complicamos tudo? Provavelmente. A mão dele traçou padrões na minha anca. Arrependes-te? Pensei na forma como ele me tocou. Reverente, cuidadoso, como se eu fosse algo precioso. Na forma como sussurrou o meu nome na escuridão. Na forma como me abraçou depois de sentir o seu coração a bater contra as minhas costas. Na sua respiração no meu cabelo. Não, respondi. Mas estou aterrorizado com o que isso significa. Significa que agora és completamente minha. Os seus olhos fixaram os meus. Não por causa do contrato, do dinheiro ou dos negócios, mas porque nunca te vou deixar ir. Isso não é romântico, Dante. É possessivo. Eu sei. Ele beijou-me lenta e profundamente, mas há muito tempo que deixei de fingir ser um homem bom. O telemóvel dele vibrou, alto e insistente. Ele afastou-se com um palavrão e pegou-o na mesinha de cabeceira. O quê? A voz dele ficou fria. Todo o traço de suavidade desapareceu. Quando? Quantos? Não, mantenha-o vivo. Quero falar com ele pessoalmente. Ele desligou. Já estava a sair da cama. O que aconteceu? Encontraram o atirador de ontem à noite. Ele está no armazém.
Dante vestia-se com eficiência militar, e ele está pronto para falar. O medo tomou conta de mim. Tu vais? Sim. Ele não olhou para mim. Fica aqui. Não sai do apartamento. Não atendas a porta para ninguém, exceto Marco. Marco, o homem do armazém. Ele trabalha para mim agora. Aprendeu a lição. Dante pegou o casaco, verificou a arma. Ele deve minha vida. Ele vai proteger-te com ela. Dante, espera. Enrolei o lençol à minha volta e segui-o até a porta do quarto. E se for uma armadilha? E se eles quiserem que vás? Então, eles vão conseguir o que querem. A sua expressão era fria como gelo. Mas eles não vão gostar do que vem com isso. Ele beijou-me uma vez, com força, possessivo, definitivo, e foi-se embora. Fiquei ali, enrolada nos lençóis dele, ainda sentindo o fantasma das suas mãos na minha pele, e percebi algo assustador. Eu estava apaixonada por ele, não pela versão que eu tinha construído na minha cabeça, o benfeitor perigoso, o investimento complicado, mas pelo seu verdadeiro eu, o homem que me abraçou durante o meu colapso, que partilhou as suas piores memórias, que fez amor comigo como se eu fosse a única coisa que o mantinha humano. E ele estava a caminhar para o perigo enquanto eu ficava para trás como uma princesa indefesa. Vesti-me. Marco bateu a porta 30 minutos depois. Jovem, nervoso, o mesmo homem assustado do armazém. Mas havia algo diferente nos seus olhos agora. Determinação, lealdade. O Sr. Moretti disse, podes tentar fugir. Ele disse, não vou fugir. Ele também disse para te dar isto se o fizesses. Marco estendeu um envelope. Dentro havia um único pedaço de papel. A caligrafia de Dante, nítida e precisa. Ara, sei que és teimosa o suficiente para me ignorar. Sei que achas que podes ajudar, que ficar para trás te torna fraca, mas estás enganada. A coisa mais forte que já fizeste foi confiar em mim o suficiente para adormecer nos meus braços ontem à noite. A coisa mais corajosa é deixar-me proteger-te agora. A Sofia morreu porque a trouxe para o meu mundo pensando que o amor era suficiente. Não era. Ela precisava de distância, segurança, uma vida separada da minha. Eu não lhe dei isso. E estou a dar-te isso. Fica em segurança. Constrói a tua boutique. Sê a mulher que se afasta da mesa de jantar e não olha para trás. É essa a mulher que preciso que sejas. Porque se morreres, eu morro contigo. E tenho demasiadas pessoas que ainda precisam que eu seja um monstro. As minhas mãos tremiam enquanto lia e relia. Senhorita, a voz de Marco era gentil. Ele realmente se importa consigo. Sabe, eu trabalho para ele há 3 anos. Nunca o vi assim por ninguém. Nem mesmo por Sofia. Sofia era diferente. Ela era... Marco procurou as palavras. Ela era a paz dele. Você é o fogo dele. E agora ele precisa desse fogo mais do que qualquer outra coisa. Olhei para a porta, para Marco, para a cidade além do vidro à prova de balas. Quanto tempo até ele voltar? Se tudo correr bem? 2 horas, se não. A expressão de Marco escureceu. Pode ser nunca. As palavras atingiram-me como balas. Leve-me à boutique, disse de repente. Preciso de ver. Preciso de fazer algo com as mãos ou vou enlouquecer. O Sr. Moretti disse. O Sr. Moretti não está aqui. Agarrei na minha mala. A carta de Dante agarrada na minha outra mão. E eu ainda sou uma mulher livre, contratada, protegida, provavelmente louca, mas livre. Marco hesitou, depois acenou com a cabeça. 30 minutos. Depois voltamos imediatamente. A boutique era perfeita à luz do dia. Exatamente como eu a imaginava. Caminhei pelo espaço tentando ver além do medo, tentando me agarrar ao sonho que tinha dado início a tudo isto. Dante tinha me dado isto. Acontecesse o que acontecesse, ele tinha me dado esta oportunidade. Menina Alara. Marco estava junto à porta, com o telefone ao ouvido. O seu rosto empalideceu. Temos de sair agora. O que se passa? O atirador no armazém. Ele revelou um nome. Marco agarrou-me pelo braço, já a puxar-me em direção à porta. É alguém dentro da organização do Sr. Moretti. Alguém que tem passado informações aos Vulovs há meses. Quem? A porta da boutique se abriu com um estrondo. Um homem estava ali, mais velho, cabelos grisalhos, fato caro. Eu o reconheci de algum lugar. Do apartamento de Dante. Fotos na parede. Tio Vincent.
A voz de Marco era quase um sussurro. O homem mais velho sorriu, e foi a coisa mais fria que eu já tinha visto. Olá, sobrinho, senhorita Lauren. Ele tirou uma arma do paletó. Dante realmente deveria ter ficado longe de garotas bonitas. Isso sempre o coloca em apuros. Você é o traidor. Eu respirei. Sou pragmático. Vincent entrou, fechou a porta atrás de si e disse: Estou cansado de esperar que o meu sobrinho morra. Os Vulovs estão a oferecer-me tudo. Os territórios dele, os negócios dele, o dinheiro dele. Tudo o que tenho de fazer é dar-lhes a única coisa com que ele realmente se importa. Ele apontou a arma para o meu peito. Você! Marco moveu-se para me proteger, mas Vincent foi mais rápido. O tiro foi ensurdecedor no espaço vazio. Marco caiu. Eu gritei. Não se preocupe, disse Vincent calmamente. Ele ainda não está morto. Mas você vai comigo. E quando Dante vier atrás de você, e ele virá, os Vulovs estarão à espera. Ele agarrou o meu braço e eu lutei, chutei, gritei, arranhei-o. Mas ele era mais forte e a arma pressionada contra as minhas costelas fez-me congelar. Assim está melhor. Ele arrastou-me em direção à porta. Vamos partir o coração do meu sobrinho. Quando ele me puxou para dentro do carro que nos esperava, vi Marco a tentar rastejar em direção ao seu telemóvel, com sangue a espalhar-se pelo chão da boutique. E eu sabia que Dante estava a caminhar para um massacre. E tudo por minha causa. Mantiveram-me num armazém diferente do de Dante. Este cheirava a ferrugem, decomposição e sangue velho. As minhas mãos estavam amarradas a uma cadeira com um zip tie, e Vincent estava junto à janela, a observar a rua como se estivesse à espera da manhã de Natal. Ele virá, disse Vincent, mais para si mesmo do que para mim. A lealdade à família sempre foi a sua fraqueza. Tu és a família dele. A minha voz estava rouca de tanto gritar. Como podes fazer isto com ele? Família. Vincent riu-se de forma aguda e amarga. Eu criei aquele rapaz depois que os pais dele morreram. Ensinei-lhe tudo. E como ele me retribui? Assumindo o controle, me empurrando para o lado, me tratando como uma relíquia. Ele confiava em ti. Ele me traiu. Vincent se virou e eu vi os anos de ressentimento gravados em seu rosto. Tudo o que construí, ele leva o crédito. Todas as decisões que aconselhei, ele leva a glória. Estou cansado de ser a sombra. Ara, os Vulovs estão me oferecendo uma chance de entrar na luz. Traindo, matando Sofia? Algo brilhou nos seus olhos. A Sofia foi um acidente. Eu nunca quis. Ele parou, recompôs-se. Agora não importa. Ela está morta. E em breve o Dante também estará. A porta se abriu com violência. Não era o Dante. 3 homens vestidos de escuro, com armas em punho. Soldados Volkov. Reconheço as tatuagens, os olhos frios. Ele está a 2 quarteirões de distância, disse um deles em inglês com sotaque forte. Vem sozinho, rápido. Perfeito. Vincent verificou a sua própria arma. Lembre-se, feri-lo. Não o mate. Quero que ele veja antes de morrer. Eles posicionaram-se ao redor do armazém, atrás de caixotes, nas sombras, criando uma zona de morte. E Dante estava a caminhar direto para ela. Eu tinha que avisá-lo. Tinha que fazer alguma coisa. Ele vai matar todos vocês, eu disse em voz alta. Vocês acham que estão prontos para ele, mas não estão. Eu vi o que ele faz com as pessoas que ameaçam o que é dele. Cala-a, ordenou Vincent. Um dos soldados moveu-se na minha direção, mas a porta do armazém explodiu para dentro. Dante estava na entrada, arma em punho, e parecia a morte encarnada. Sangue salpicava a sua camisa. Não era dele, rezei, e os seus olhos estavam negros de raiva. Tio, a sua voz era mortalmente calma. Solta-a. Acho que não. Vincent passou para trás da minha cadeira e pressionou a arma contra a minha têmpora. Largue a arma ou vou pintar as paredes com o cérebro dela. Dante cerrou os dentes. Por um momento terrível, pensei que ele poderia realmente atirar em mim para atingir Vincent. Então ele abaixou a arma. Deixou-a cair no chão. Bom menino. A voz de Vincent era venenosa. Sempre tão previsível quando se trata dos seus brinquedos. Primeiro Sofia, agora este. Quando é que vai aprender? Solte-a, disse Dante. O seu problema é comigo. O meu problema é que você existe. A mão de Vincent tremeu contra a minha cabeça. Dediquei 40 anos a esta família.
40 anos na sombra do seu pai e depois na sua. E o que recebo em troca? Uma pensão? Um tapinha na cabeça? Eu dei-te tudo. Tu deste-me migalhas. A compostura de Vincent rachou. O teu pai prometeu-me parceria, partes iguais. Depois ele morreu e tu ficaste com tudo porque não eras forte o suficiente para mantê-lo. Dante deu um passo à frente. Achas que os Vulovs vão tratar-te melhor? Eles estão a usar-te, Vincent. No momento em que eu morrer, tu serás o próximo. É aí que te enganas. Vincent fez um gesto e os soldados aproximaram-se de Dante. Eu tenho vantagem. Tenho planos. Tenho... Atirei-me para o lado. A cadeira caiu no chão. O tiro de Vincent passou ao lado. Dante moveu-se como um raio, agarrou a arma do soldado mais próximo e usou-o como escudo. Quando as balas começaram a voar, tudo se tornou caótico. Dante moveu-se entre elas como uma força da natureza. 3 tiros, 3 corpos caindo. Vincent correu para a porta dos fundos, mas Dante foi mais rápido. Ele derrubou o tio no chão e ouviu o som repugnante de ossos a quebrar. Depois, silêncio. Dante ficou parado, respirando com dificuldade. Vincent, inconsciente aos seus pés. Ele se virou para mim e o alívio em seus olhos era devastador. Ara. Ele estava ao meu lado em segundos, cortando as amarras, verificando se eu estava ferida. Você está ferida? Eles fizeram isso? Estou bem, a minha voz falhou. Marco. Vincent atirou em Marco na boutique. Ele está vivo, em cirurgia. Dante me puxou contra o seu peito e eu senti-o a tremer. Quando voltei e descobri que você tinha ido embora, pensei que ele não tivesse conseguido terminar. Eu sei. Eu o abracei com a mesma força. Sinto muito. Eu deveria ter ouvido. Não. Ele se afastou e segurou o meu rosto. Você estava certa. Não posso mantê-la trancada. Não posso continuar a tentar proteger-te do meu mundo quando já fazes parte dele. Sirenes soaram à distância. Polícia, ambulâncias, os seus próprios homens a chegar como reforço. O que acontece agora? Perguntei. Ele olhou para o corpo inconsciente de Vincent, para os corpos dos soldados de Volkov, para o sangue e a violência que nunca seriam totalmente apagados. Agora vou limpar a confusão da minha família. Ele beijou a minha testa e então eu fiz algo que deveria ter feito semanas atrás. 3 meses depois, a boutique foi inaugurada. Era tudo o que eu sonhava. Artigos de couro de Florença, lenços de seda de Milão, joias de pequenos artesãos que eu descobri através dos contatos de Dante. O tipo de espaço bonito e bem organizado, onde cada item contava uma história. A imprensa adorou. Os clientes adoraram. Eu tinha conseguido. Construir algo real, algo meu. Bem, principalmente meu. O nome de Dante estava na papelada, o dinheiro dele nas contas. Mas ele cumpriu a sua promessa. Eu tomava as decisões. Ele apenas garantia que eu tivesse os recursos para tomá-las bem. Vincent estava na prisão, aguardando julgamento. Os restantes voos se espalharam depois que Dante desmantelou sistematicamente a operação deles. Marco sobreviveu e agora era o segurança da boutique, mancando, mas leal. E Dante. A porta tocou. Levantei os olhos enquanto arrumava uma vitrine e o via entrar, com as mãos nos bolsos, incrivelmente bonito à luz do fim da tarde. Fecha cedo? Ele perguntou. Talvez? Contornei o balcão. O que tens em mente? Ele tirou uma pequena caixa do casaco. Veludo antigo. O meu coração parou. Sei que isto é complicado, ele disse. Sei que não sou o que sonhaste quando imaginavas o teu futuro. Sou violento, perigoso, provavelmente condenado. Mas a Ara, ele abriu a caixa, revelando um anel que me deixou sem fôlego. Fazes-me querer ser melhor. Não perfeito, apenas melhor. Dante, não posso prometer-te normalidade. Não posso prometer segurança. Mas posso prometer que todos os dias, pelo resto da minha vida, vou escolher-te, proteger-te, amar-te com tudo o que me resta. Ele ajoelhou-se e as lágrimas turvaram a minha visão. Casa comigo, constrói uma vida comigo. Mostra-me que o amor nem sempre acaba em cinzas. Pensei em tudo o que nos trouxe até aqui. A violência, o medo, os segredos, o sangue e as escolhas impossíveis. Pensei na forma como ele me abraçou na escuridão, na forma como me deu o meu sonho, na forma como me deixou ver as suas partes quebradas e confiou em mim para não fugir. Sim, sussurrei. Sim. Ele colocou o anel no meu dedo, o da sua avó, como me contou mais tarde,
e beijou-me como se eu fosse oxigênio. Lá fora, a cidade continuava. Perigosa, bela, nossa. Não éramos um conto de fadas. Éramos algo mais sombrio, mais complicado. Mas éramos reais, e às vezes esse é o único final feliz que importa.